ME Multiartes apresenta os piores jogos já criados na face da Terra. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos explicar um pouquinho do porquê jogos eletrônicos são considerados artes e, por fim, falar dos piores jogos já criados na face da Terra. Olha que teve alguns que me surpreenderam, então confira esse vídeo até o final. E também não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para nos ajudar a crescer na plataforma e continuar criando conteúdos como esses para vocês. Mas afinal de contas, por que os jogos eletrônicos são considerados arte? Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo completinho com os 11 tipos de arte. E agora nós iremos falar um pouquinho dos jogos eletrônicos. Primeiro de tudo, não existe uma resposta fácil e pronta, porque a arte nada mais é do que a expressão humana, mas não qualquer expressão. E se a gente olhar para a etimologia da palavra arte, nós descobrimos o quê? Que ela tem a origem no latim, e isso tem uma raiz grega, que faz com que no mundo grego a atividade artística ela não era entendida como algo exclusivo, de criar algo estético. Na verdade, era num sentido mais amplo, em que estava relacionado entre mestre e discípulo, no qual o mestre ele era conhecedor de uma habilidade. Então eu tenho uma habilidade e eu vou transmitir através de alguns ensinamentos para os meus discípulos, e eles vão desenvolver algumas técnicas e destrezas. Então, é com esse olhar para trás que nós conseguimos olhar e avançar para frente, para o futuro, porque os jogos eletrônicos, eles são muito mais do que a união de imagens e sons. Eles são uma forma de arte, porque é através da programação que se encontra uma nova forma de expressão, uma forma de envolvimento e fruição, uma nova forma de partilhar sentimentos, emoções. Quem aí não fica eufórico quando tá jogando, que fica pistola quando não dá certo no jogo? Comenta aqui embaixo. Então, apesar de ter scripts que limitam a decisão e apesar das barreiras artificiais algumas vezes impedirem o avanço de um personagem jogador, os jogos eletrônicos eles são um produto artístico que necessariamente precisa dessa interação entre o ser humano e a máquina. Você já sabia dessa? Então, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque agora que essa informação está fresquinha na sua cabeça, eu vou te contar sobre os piores jogos já criados e lançados na face da Terra. Isso mesmo. Com o lançamento do Nintendo e do PSP, começaram alguns jogos em 3D. E claro que era novidade no mercado, então algumas empresas que nem precisavam, como Castlevania 1999, que é um jogo de ação e aventura. Castlevania recebeu críticas, geralmente foram positivas. A sua nota agregada no Metacritic foi de 78 de 100, só que outros não tiveram tanta sorte como esse. Um exemplo clássico é o Bubsy. Sim, ele foi parar na lista de 20 piores jogos de todos os tempos da revista especializada em videogames. E o próprio criador do personagem, Michel Berlin, disse em uma entrevista que o título não é bom e que o considera o seu maior fracasso. Tudo isso porque ele já tinha um jogo que funcionava muito bem, mas aí cresceu o olhão e quis criar o primeiro jogo em 3D para ganhar dinheiro e entrar na onda. E infelizmente não deu certo. Eles foram em uma convenção da Nintendo e perceberam que a demo do Mario estava completamente diferente do que eles estavam fazendo. E por isso o jogo foi um flop por conta do Mario 69. A câmera muito próxima, uma movimentação
toda travada, os controles eram muito duros e precisavam de pulos muito precisos. Embora tivesse algumas avaliações positivas, comparado com os mesmos que foram lançados na época, ele só é lembrado hoje em dia pelo seu total fiasco. E continuando essa lista, temos o Link the Face of Evil, lançado em 1993. Essa foi uma das primeiras tentativas que fracassou da Philips de fazer um jogo da franquia Zelda, com um título digno daqueles de filme de ação dos anos de 1980, seguindo o esquema tradicional, que é onde Link salva Zelda e todos ficam felizes. Bom, é fácil saber que naquela época tinha os recursos mais simples, que era mais difícil de fazer algo que era realmente bom, mas isso não era uma tarefa impossível. No entanto, esse jogo consegue ter uma das animações mais bizarras, surreais e muito feias, já vistas nos videogames, e que supostamente eram para ser boas, legais e descontraídas e que deveriam nos contar a trama toda. Porém, os personagens estavam completamente descaracterizados e com personalidades diferentes do que conhecemos, e a dublagem estava simplesmente muito feia, e a combinação com a animação é algo digno de realmente ser chamado de feio. Na época que foi lançado, teve bastante elogios, porque era algo que estava ali tentando algo novo, mesmo com poucos recursos. No entanto, veio o tempo e o bom senso e ele entra aí para a lista de piores jogos já criados. O próximo contém um personagem muito conhecido, que é o Mario. Bom, mas houve um burburinho aí, que a Nintendo foi, sem avisar a Sony, negociar em paralelo com a Philips, que lhe prometeu um dispositivo mais avançado e um negócio mais adequado para a Nintendo. E a Sony, sabendo do mesmo flagrante, quebra o contrato e continuou tentando levar aquilo até 1992. Porém, essas diferenças foram se mostrando irreconciliáveis e a Sony saiu da parceria e se lançaria no mercado poucos anos depois. Ironicamente, dando uma pancada sem precedentes na Nintendo, que viu seu Nintendo sendo reduzido a pó na frente do PlayStation, já com um console próprio. A Philips prometia um bom equipamento sem bombar o Super Nintendo, mas o desenvolvimento estava lerdo e com isso ela foi ficando desinteressada. Bom, e a Nintendo não participou do desenvolvimento dos jogos, em vez disso foram criados por desenvolvedores inexperientes. E o Tell Mario foi desenvolvido pela Fantasy Factory. E dizem que os seus desenvolvedores eram um pouco mais velhos, querendo alcançar um público mais jovem. Então, inicialmente recebeu umas críticas mistas. Os críticos que achavam que eram divertido, mas não tinha um apelo duradouro. Então, foi descrito como um dos piores jogos já criados, recebendo críticas por seu fechamento mecânico, controle sem resposta, dublagem e o vídeo full motion. O seu produtor defende o jogo, dizendo que nunca chegou a ponto de jogabilidade real, porque eles decidiram encerrar o CDI e eles também acabaram com tudo que estava sendo produzido. E aí, o que você acha sobre isso? Já quem cresceu no final dos anos de 1990 a 2000 se lembra dos Tazos, que eram itens colecionáveis ou que as crianças utilizavam para desafiar os seus amigos para conseguir objetos. E eu soube que voltou agora recentemente. Bom, Spog Hands é um gameplay simples, porém a sua execução não funcionou tão bem, porque dizem que os gráficos são horríveis e eles conseguiram ser o jogo mais mal avaliado no Metacritic, com a nota de 3,7. Pois é, deu ruim. Mesmo sendo um jogo único que pode ser personalizado, customizado, falam que a jogabilidade dele não é muito boa, que tá todo mundo perdido com esse jogo, que não há nada de bom desse jogo, que foi um dos piores jogos já lançados, mas tem algumas outras pessoas que dizem que é uma perfeição de jogo. Então, assim, né? Sempre, mesmo com uma nota ruim, pode agradar alguém os jogos aí. Mas ele entra na lista dos piores jogos já lançados.
o próximo jogo veio com tudo, prometendo ser um super lançamento, mas não foi isso. Superman 1999 foi uma grande decepção. Chamar esse jogo de ruim é um grande elogio. Bom, veio com uma grande proposta de ser um jogo que você ia poder ficar no papel do super-herói, mas não foi isso. O jogo não apresenta uma qualidade sequer. O gráfico e a direção de arte são tenebrosos. Uma cidade sem texturas, com um céu rosa e uma neblina verde. Não existem pessoas ou carros, objetos, são apenas paralelepípedos aleatoriamente distribuídos que nos levam a acreditar que são prédios. Jogabilidade? O que dizer de um jogo que o personagem não consegue andar? Isso mesmo, o Superman deve ter voado tanto por aí que não sabe nem mais se locomover em solo apoiando os dois membros. Aí você pode me dizer, né? Mas que graça tem andar quando se pode voar? Eu vou te responder assim, ok, é sem graça, mas deve ser uma obrigação do jogo colocar pelo menos isso, né? Então assim, se você quiser jogar, assuma pela sua própria conta e risco, porque esse jogo entrou para a lista dos piores jogos já lançados na face da Terra. E o nosso próximo jogo é Rambo. Em 2014, o público foi surpreendido com o anúncio repentino de um jogo do Rambo, recontando a história dos primeiros filmes do personagem. Acabou sendo uma decepção, tanto para os fãs de game quanto para os fãs do cinema. Isso porque teve uma jogabilidade bem cansativa, combinada com gráficos mal trabalhados e efeitos sonoros sofridos. As vozes, em sua maioria, foram retiradas dos filmes, sem nenhum tipo de tratamento ou adaptação. E foi em 2014 que ele recebeu o Giant Bomb, o prêmio de pior jogo do ano, e a sua nota no Metascore foi de 23. Suspeita que a única coisa divertida na jogabilidade é que, representado por uma barra amarela no topo da tela, e essa habilidade permite ao Rambo soltar um grito de fúria, deixando a câmera lenta e possibilitando matar vários inimigos com facilidade. Então, há um lado positivo nessa catástrofe toda que foi criada. Já o próximo game foi lançado em um ótimo ano para a indústria. Ótimos títulos foram lançados, recordes foram quebrados, mas também tudo que é bom tem o seu lado ruim. E o Kinect se mostrou uma novidade maravilhosa nesse ano. Mas, com toda a inovação da tecnologia, procurava explorar ainda alguns limites dessa nova forma de jogar, deu margem para alguns erros ridículos. E esse foi o caso do Self-Defense Training Camping, ou o campo de treinamento, prometendo ser um jogo fitness que supostamente te ensina técnicas de defesa pessoal. O game simplesmente faz tudo errado. O conceito é errado, as animações são erradas, os controles são todos errados, tudo se resume a um completo desastre. E a única coisa que se pode aprender dessa experiência toda é dar um belo chute nas genitais, sendo uma grande ironia, porque faz com que sentimos assim, como se tivesse levado um belo chute naquele lugar. A sua nota no Metascore é de 21, ou seja, mereceu o lugar nessa lista, né? E agora nós vamos falar desse jogo bem polêmico, o ET Extraterrestrial. Ele foi baseado numa longa de muito sucesso dos anos 1980, que foi reproduzido muitas vezes em TV aberta, marcando toda uma geração. Bom, e em primeiro lugar, é preciso entender como funcionavam os jogos de Atari naquela época. A ideia não era simplesmente abrir a caixa, jogar ela fora e enfiar o cartucho no console e se divertir. Pelo contrário, isso podia ser até verdade com alguns títulos, mas não eram todos. Os jogos vinham com manuais de instruções
que explicavam basicamente como funcionava o game, qual era o objetivo e o que você devia fazer para chegar até lá. E no caso, esse jogo, se você não tivesse o manual, você não ia entender nada. Bom, o jogo não tem uma história, não tem um final, o jogo é basicamente o mesmo mapa sendo repetido diversas vezes sem que a dificuldade mude. E isso não é nem mesmo a pior reclamação. Além de ser repetitivo, ele é simplesmente frustrante. Acontece que, se posicionado no pixel errado do mapa, o jogador pode ficar caindo no mesmo buraco várias e várias vezes até que mude a posição. Se acabarem as energias, o ET morre e depois de 3 vidas perdidas o jogo acaba. Então assim, é um jogo que não faz sentido nenhum. No entanto, o estrago já está feito e ET, o extraterrestre, foi um fracasso de vendas diante do esperado pela Atari. Teve milhares de cópias enterradas no deserto, reza a lenda, e ganhou ainda uma alcunha de pior jogo da história. O que se espera é que não tenha títulos piores do que esse. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se nesse canal para ajudar a gente a continuar criando conteúdos para vocês. Nos sigam nas nossas outras redes sociais e até o próximo vídeo.